Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar de avaliação nutricional de adolescentes. Eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela. Então, vamos lá. Então, avaliação nutricional de adolescentes. Então, quando a gente fala de adolescentes, a gente tem índices, né, ou métodos que são mais específicos e que são mais utilizados na prática para avaliar o estado nutricional dessa população. Então, para os adolescentes, assim como para as crianças, a gente utiliza o índice de IMC por idade, né, representado desta maneira. A gente utiliza também estatura por idade, a gente utiliza circunferência de cintura, dobra cutânea tricipital e dobra cutânea subescapular. Vocês vão depois ver que a gente pode utilizar, por exemplo, essas dobras cutâneas, tanto de maneira individual, quanto somadas, para se ter, então, uma medida de percentual de gordura corporal, e também a gente consegue classificar esses adolescentes de acordo com a quantidade de gordura corporal. Então, tanto o IMC por idade quanto a estatura por idade, elas são classificadas de acordo com as curvas estabelecidas pela Organização Mundial da Saúde. Então, para que fique bem claro, aqui na linha vertical à esquerda, a gente tem o valor de IMC, que vai ser previamente calculado, né, tomando então as medidas de peso em quilos e estatura em metros ao quadrado. Então, a gente calcula primeiro o IMC. Então, aqui eu tenho IMC 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 e 28. Aqui na linha horizontal, a gente tem a idade em meses, a partir de 5 até 19 anos, tá? Dividido por a cada 3 meses, então, 5 anos e 3 meses e 6 meses e 9 meses, e aí a próxima linha já é 6 anos, e assim sucessivamente até os 19 anos. Então, através dessa curva, a gente consegue avaliar tanto as crianças quanto os adolescentes. Lembrando que a gente tem curvas para meninas e para meninos, da mesma maneira que a gente viu na avaliação nutricional de crianças na aula anterior. Aqui, na linha à direita, na linha vertical da direita, está os valores de percentil. Então, essa primeira linha representa o percentil 3, percentil 15, percentil 50, percentil 85, percentil 97. Então, o que eu preciso fazer é calcular o IMC e depois encontrar a intersecção entre o IMC e a idade dessa adolescente para que eu possa encontrar o percentil. Então, por exemplo, eu pego aqui um adolescente que tem um IMC de 20 e que apresenta 15 anos completos. Então, vamos lá, IMC 20, aqui. E eu vou cruzar com a intersecção da idade dele, tá? Ele tá bem aqui, ó, quase que no limite, mas ele ainda está no que a gente chama, né? Ele tá entre o percentil 15, certo? E o percentil 50, ó, ele tá nesse ponto. Então, na hora que eu for avaliar e classificar ele lá na tabela, eu preciso ver que para o IMC, né, na curva de IMC por idade, ele está entre percentil 15 e percentil 50. Se a gente pegasse esse mesmo adolescente de 15 anos, e é um adolescente que, no cálculo, o IMC dele ficou 26. Então, a intersecção é aqui, ó, nesse ponto, 26 e idade 15 anos. E aí, a gente vai olhar aqui, ó, na linha vertical à direita. Então, ele é um indivíduo que está entre o percentil 85 e o percentil 97 para o IMC para a idade. Considerando, né, gente, que eu estou dando um exemplo para vocês de menina.
o gráfico seguinte seria o IMC para a idade por meninos. Mas, seguindo esse mesmo raciocínio, é a maneira como a gente vai encontrar o percentil do adolescente que a gente está avaliando. Então, IMC por idade para meninas e IMC por idade para meninos. Da mesma maneira, a gente tem o gráfico de estatura para idade para meninas e para meninos. Então, vamos supor que a gente tem um adolescente de 17 anos com 1,50 m, tá? Então, aqui, ó, 1,50 m, 17 anos, esse adolescente está exatamente nesse ponto. Quando a gente vai, então, classificar o percentil, a gente consegue observar que nesse índice, estatura para a idade, esse adolescente encontra-se abaixo do percentil 3. E por que é interessante a gente classificar pelo maior número de índices possível? Então, a partir do momento que eu tenho estatura, idade, peso, eu consigo classificar estatura por idade, IMC por idade, peso por estatura, né? Quanto maior o número de índices que você classifica, melhor fica a avaliação. Porque, às vezes, a estatura por idade, ela ainda está normal, né? Ela está lá próxima ao percentil 50. Porém, o peso para a idade está já abaixo. Isso significa o quê? Que essa criança ou esse adolescente, ele está já num processo, de desnutrição, onde o peso dele já foi afetado, mas a estatura ainda não. Então, se a gente não tomar nenhuma medida de intervenção, né, se nenhuma intervenção for feita, provavelmente a estatura vai ser afetada num período mais próximo, né? Então, geralmente, o peso ele é afetado primeiro que a estatura. E aí, por isso que não é interessante a gente utilizar apenas um índice para fazer essa avaliação. Tudo bem? Então, encontrei o percentil que aquele meu adolescente tá, aí eu consigo classificar, né? Então, por exemplo, estatura para idade, lá o exemplo que eu dei, o indivíduo estava abaixo de 3, certo? Ó, então, ele tá aqui, ó, menor que percentil 3. Então, ele tá com baixa estatura para idade. O outro, a gente avaliou o IMC por idade, ele estava entre o percentil 15 e o percentil 50. Na verdade, ele estava quase no limite, né, do percentil 50. Então, aqui, ó, ele está acima ou igual a 15, menor ou igual a 85. Então, ele está com eutrofia. Então, por exemplo, o peso dele, né, o IMC dele para a idade, a massa corporal dele para a idade está adequada. Porém, o outro exemplo que eu usei, ele está com baixa estatura para a idade, certo? Foram exemplos diferentes, mas é por isso que é importante a gente avaliar tanto o IMC por idade quanto a estatura por idade para esse nosso adolescente, ok? Então, acho que deve ter ficado claro agora como é que a gente encontra o valor de percentil. Então, sempre utilizando aquela linha vertical do lado direito do gráfico, sendo a linha vertical do lado esquerdo o valor de IMC ou o valor de idade, e a linha de baixo, que é a linha horizontal, é sempre a linha da idade da criança ou do adolescente. Aqui a gente tem uma tabela de Friedman, de 1999, onde a gente pode classificar a circunferência de cintura, tanto de crianças quanto de adolescentes. Tá? Então, essa classificação ela vai de 5 a 17 anos. A gente tem aqui uma divisão de sexo e raça, tá? Então, a gente tem meninos brancos, meninas brancas, meninos negros e meninas negras, e o percentil, tá? Lembrando, gente, que percentil 50 é considerado a faixa de normalidade, tá? Percentil 90 já seria uma classificação de excesso, né, ou de aumento da circunferência de cintura, o que pode estar associado a um maior risco de desenvolvimento de doenças metabólicas, tá? Associadas ao acúmulo da gordura na região abdominal. Então, aqui localizei a idade da criança, verifico se é menino ou menina, qual a raça, e vou encontrar, então, um ponto que eu localizei lá na medida da circunferência abdominal e vou classificar
essa criança segundo o percentil de circunferência de cintura, de acordo com esse autor, Friedman. Uma outra forma da gente avaliar também o estado nutricional dos adolescentes é através da circunferência de braço. A circunferência de braço, ela pode ser utilizada de uma maneira complementar, né? Então, não deve ser utilizada de maneira isolada, a não ser que a gente tenha, por exemplo, um caso onde a criança, ela é acamada ou ela está em alguma situação onde ela não possa ser pesada. Então, a gente pode utilizar a circunferência de braço para avaliar aí essa criança, né? Então, é um instrumento de triagem e de diagnóstico nutricional quando não é possível se pesar o paciente. Como vantagem, ela tem, né? É uma medida fácil, simples, rápida, aceita, de baixo custo e que é amplamente aplicada na população. A desvantagem é que a gente não consegue avaliar, né, o indivíduo, o adolescente, ou seja, o adulto, de maneira mais global, né? A gente está avaliando apenas um segmento desse indivíduo, então isso é o fator, seria o fator limitante. Aqui a gente tem os valores de percentil para circunferência de braço, tá? Então essa tabelinha aqui, ela é de Frisancho, 1990. Então, ó, tem dados tanto para crianças bem pequenas, ó, a partir de 1 ano até 24,9 anos, dividido, então, entre sexo masculino e feminino. Lembrando, de novo, né, que o percentil 50, ele é o considerado mais adequado, né? Então, quem está abaixo de percentil 50 ou acima do percentil 95, está fora do que a gente considera adequado, tá? Além disso, a gente pode utilizar também um outro método, que é a circunferência muscular do braço, que ela é calculada a partir da circunferência de braço, descontando a quantidade de tecido adiposo, que vai ser aferida a partir da dobra cutânea do tríceps. Então, a circunferência muscular de braço, ela é um bom indicador de reserva de tecido muscular. Não corrige aí a porção óssea, mas a gente já considera a exclusão do tecido adiposo, então a gente consegue estimar de maneira um pouco mais fidedigna que a circunferência de braço, a massa magra, né? Apresenta as mesmas vantagens e desvantagens da circunferência de braço no quesito de limitar a avaliação do indivíduo a partir de um único segmento corporal, tá? Então, lembrando aqui, ó, que os valores menores que percentil 5 para a circunferência muscular de braço está associado a desnutrição, e valores acima de 95, ao contrário do que a gente vê na circunferência de braço, não indica excesso de gordura, porque aqui a circunferência de braço, ela está descontando já a gordura subcutânea. Então, o indivíduo que está acima de percentil 95 para a circunferência muscular de braço, significa então que ele teria um tecido muscular aí muito bem desenvolvido, tá? Então, aqui, ó, a gente tem os valores de percentil para essa circunferência muscular de braço, também abrangendo de crianças, né, e adolescentes até adultos. Então, a tabela de Frisancho vai de 1 a 24,9 anos, e da mesma maneira a gente tem a segmentação para sexo masculino e feminino, percentil 5, percentil 50, percentil 95. Então, aqui, 50 seriam os indivíduos que estão dentro da normalidade, abaixo de 5, indicativo de risco de desnutrição, e acima de 95, a gente não pode falar que é excesso de gordura, né? Porque aqui a gente já descontou o valor de gordura medida através da dobra cutânea do tríceps. Então, aqui seria um indivíduo que tem uma massa muscular bastante desenvolvida nessa região do braço. A dobra cutânea do tríceps, então, ela vai ser utilizada tanto para o cálculo da circunferência muscular, né, do braço, para a gente descontar o tecido subcutâneo aí de gordura, como também utilizada de maneira isolada para avaliar o depósito de gordura,
como também associada à dobra cutânea subescapular, para a gente medir o percentual de gordura desses adolescentes. Então, só lembrando, a dobra cutânea do tríceps, ela é avaliada no ponto médio entre o acrômio e o olecrano. Então, o primeiro passo é encontrar esse ponto anatômico, né? Esse ponto ele deve ser medido aqui. E aí, depois a gente faz a marcação da onde vai ser realizado o pinçamento da dobra, ok? Lembrando que as dobras, elas precisam ser aferidas 3 vezes para a obtenção da média, e aí, com o valor da média, a gente vai fazer tanto a classificação isolada, quanto a soma junto com outras dobras para encontrar o percentual de gordura corporal. Então, aqui são os valores de percentil, caso a gente queira utilizar a dobra cutânea tricipital isolada. Essa tabela é do NCHS e vai de 1 a 19 anos, também separado por sexo, e o fracionamento aqui dos percentis. Então, a gente tem percentil 5, 15, 50, 85 e 95. Lembrando mais uma vez que o percentil 50 é o que representa um valor mais adequado, tá? Para esse parâmetro. Com relação à dobra cutânea subescapular, então, só relembrando, ela é aferida 2 centímetros abaixo, tá? Da escápula, né? Na posição oblíqua ao eixo longitudinal. Lá na dobra cutânea do tríceps, ela é aferida na posição vertical, junto ao eixo longitudinal. Aqui, da mesma maneira, a gente primeiro precisa encontrar o ponto anatômico para depois fazer o pinçamento e a leitura da dobra. E, da mesma maneira, realizar 3 leituras consecutivas para a obtenção da média. Se a gente for utilizar a dobra cutânea subescapular isoladamente, a gente também vai utilizar uma outra tabela do NCHS, que abrange crianças e adolescentes aí de 1 a 19 anos, separados da mesma maneira, né, por sexo e por 5 faixas de percentil. Percentil 5, 15, 50, 85 e 95. Quando a gente pretende avaliar o percentual de gordura de crianças e adolescentes, a gente pode utilizar a soma, então, dessas 2 dobras, tá? E aí a gente tem 2 maneiras aí básicas de fazer este cálculo. Então, somando essas 2 dobras, se o valor deu menor ou igual a 35 milímetros, a gente vai utilizar essas equações. Essas equações, elas vão ser divididas por sexo e raça. Quando a gente fala do sexo masculino, elas vão ser divididas em raça branca e raça negra. E dentro de cada uma das raças, a gente ainda tem que considerar o estágio puberal, tá? Nós vamos falar disso um pouquinho mais para frente aqui da apresentação. Então, pré-púberes tem uma equação, púberes e pós-púberes tem outra equação. Lembrando que DCT é o valor da dobra cutânea do tríceps e DCSE, dobra cutânea subescapular. Então, se a somatória das dobras deu menor ou igual a 35 milímetros, eu vou encontrar qual equação atende aí o indivíduo que eu estou avaliando, né? Se é do sexo feminino, do sexo masculino. Se for do sexo masculino, eu preciso determinar a raça e o estágio puberal. Se for do sexo feminino, a gente tem uma única equação para aplicar aqueles valores, tá? Agora, se a somatória das dobras dá mais que 35 milímetros, a gente só tem 2 opções, né? Uma equação para o sexo masculino, uma equação para o sexo feminino, independente da raça e independente do estágio puberal. Com relação ao estágio puberal, os pré-púberes são os indivíduos que estão nos estágios 1 e 2 da classificação de Turner, púberes, os indivíduos do estágio 3 de Turner, e pós-púbere, indivíduos no estágio 4 e 5, tá? E essas equações, elas são
de Slaughter, 1988. Então, quando a gente faz a soma dessas dobras, a gente vai calcular, então, vai classificar esse percentual de gordura a partir desta tabela de percentil para soma de dobra cutânea tricipital e subescapular, de acordo com Frisancho, que estabelece, então, valores de percentil 5, 15, 50, 85 e 95 para indivíduos de 1 a 17 anos, de acordo com o sexo. E aí, após a gente fazer essa classificação, né? Então, eu vim aqui, verifiquei em que momento o meu adolescente está, ou em que percentil ele está, eu consigo classificar ele depois aqui, né? Então, percentil abaixo de 5 é um indicativo de déficit de gordura. Percentil entre 5 e 15, risco de déficit de gordura. Percentil entre 15 e 85 é considerado adequado. E percentil acima de 85 já é um indicativo de excesso de gordura corporal, ok? Quando a gente está avaliando o percentual de gordura como um todo, né? Então, aqui a gente está falando das dobras utilizadas de maneira individual, de maneira isolada, e aqui a gente está falando dos valores de gordura corporal encontrados a partir daquelas equações que eu mostrei para vocês, tá? Então, para meninos, menos que 5% da gordura corporal é considerado muito baixo. De 5 a 10% de gordura corporal é considerado baixo, 11 a 20% ótimo, 21 a 25% moderadamente alto, 26 a 31%, e acima de 31% de gordura corporal para crianças e adolescentes é considerado muito alto, quando se trata de meninos. Vocês vão ver que desde crianças, adolescentes e adultos, as mulheres elas sempre vão apresentar mais gordura corporal, isso em decorrência de fatores hormonais que preparam a mulher, né, todos os meses para a gestação. Então, para suprir as necessidades desse futuro bebê, é normal que as mulheres possuam uma quantidade de gordura corporal maior quando comparado aos homens, né? E essa gordura corporal maior, ela já é observada desde a idade mais precoce, desde as crianças, passando pelas adolescentes e mais acentuado ainda em mulheres na idade adulta. Então, os valores de referência para as meninas, abaixo de 12% é considerado muito baixo. A gente pode já ter, inclusive, alterações do ciclo menstrual, tá? Em valores abaixo de 12%. 12 a 15% é considerado baixo, 16 a 25% considerado alto, ótimo, desculpa. Moderadamente alto, de 26 a 30%, de 31 a 36% é considerado alto, e muito alto quando os valores ultrapassam 36% de gordura corporal, ok? Com relação aos estágios de maturação sexual, como eu estava falando lá, então, púberes, pré-púberes, púberes e pós-púberes, essa é a classificação de maturação sexual de Tanner. A gente tem classificações para meninos e meninas, né? Então, essa classificação, com relação aos meninos, ela está associada basicamente ao aumento do escroto e do pênis, e também a presença ou ausência de pelos pubianos. Então, a gente tem tanto o aumento, né, dos testículos quanto do saco escrotal, acompanhado do desenvolvimento dos pelos pubianos. Então, essa maturação sexual nos meninos é avaliada desta maneira. E nas meninas, o que é observado é, basicamente, o desenvolvimento dos pelos pubianos e o desenvolvimento das mamas. E aí, de acordo com esse grau de desenvolvimento e de surgimento dos pelos, a gente pode classificar
esses adolescentes em pré-púberes, púberes e pós-púberes, ok? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês por hoje. Vamos finalizar aqui. E obrigada, pessoal. Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar de avaliação nutricional de adolescentes. Eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela. Então, vamos lá. Então, avaliação nutricional de adolescentes. Então, quando a gente fala de adolescentes, a gente tem índices, né, ou métodos que são mais específicos e que são mais utilizados na prática para avaliar o estado nutricional dessa população. Então, para os adolescentes, assim como para as crianças, a gente utiliza o índice de IMC por idade, né, representado desta maneira. A gente utiliza também estatura por idade, a gente utiliza circunferência de cintura, dobra cutânea tricipital e dobra cutânea subescapular. Vocês vão depois ver que a gente pode utilizar, por exemplo, essas dobras cutâneas, tanto de maneira individual, quanto somadas, para se ter, então, uma medida de percentual de gordura corporal, e também a gente consegue classificar esses adolescentes de acordo com a quantidade de gordura corporal. Então, tanto o IMC por idade quanto a estatura por idade, elas são classificadas de acordo com as curvas estabelecidas pela Organização Mundial da Saúde. Então, para que fique bem claro, aqui na linha vertical à esquerda, a gente tem o valor de IMC, que vai ser previamente calculado, né, tomando então as medidas de peso em quilos e estatura em metros ao quadrado. Então, a gente calcula primeiro o IMC. Então, aqui eu tenho IMC 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 e 28. Aqui na linha horizontal, a gente tem a idade em meses, a partir de 5 até 19 anos, tá? Dividido por a cada 3 meses, então, 5 anos e 3 meses e 6 meses e 9 meses, e aí a próxima linha já é 6 anos, e assim sucessivamente até os 19 anos. Então, através dessa curva, a gente consegue avaliar tanto as crianças quanto os adolescentes. Lembrando que a gente tem curvas para meninas e para meninos, da mesma maneira que a gente viu na avaliação nutricional de crianças na aula anterior. Aqui, na linha à direita, na linha vertical da direita, está os valores de percentil. Então, essa primeira linha representa o percentil 3, percentil 15, percentil 50, percentil 85, percentil 97. Então, o que eu preciso fazer é calcular o IMC e depois encontrar a intersecção entre o IMC e a idade dessa adolescente para que eu possa encontrar o percentil. Então, por exemplo, eu pego aqui um adolescente que tem um IMC de 20 e que apresenta 15 anos completos. Então, vamos lá, IMC 20, aqui. E eu vou cruzar com a intersecção da idade dele, tá? Ele tá bem aqui, ó, quase que no limite, mas ele ainda está no que a gente chama, né? Ele tá entre o percentil 15, certo? E o percentil 50, ó, ele tá nesse ponto. Então, na hora que eu for avaliar e classificar ele lá na tabela, eu preciso ver que para o IMC, né, na curva de IMC por idade,
ele está entre percentil 15 e percentil 50. Se a gente pegasse esse mesmo adolescente de 15 anos, e é um adolescente que, no cálculo, o IMC dele ficou 26. Então, a intersecção é aqui, ó, nesse ponto, 26 e idade 15 anos. E aí, a gente vai olhar aqui, ó, na linha vertical à direita. Então, ele é um indivíduo que está entre o percentil 85 e o percentil 97 para o IMC para a idade. Considerando, né, gente, que eu estou dando um exemplo para vocês de menina. O gráfico seguinte seria o IMC para a idade por meninos. Mas, seguindo esse mesmo raciocínio, é a maneira como a gente vai encontrar o percentil do adolescente que a gente está avaliando. Então, IMC por idade para meninas e IMC por idade para meninos. Da mesma maneira, a gente tem o gráfico de estatura para idade para meninas e para meninos. Então, vamos supor que a gente tem um adolescente de 17 anos com 1,50 m, tá? Então, aqui, ó, 1,50 m, 17 anos, esse adolescente está exatamente nesse ponto. Quando a gente vai, então, classificar o percentil, a gente consegue observar que nesse índice, estatura para idade, esse adolescente encontra-se abaixo do percentil 3. E por que é interessante a gente classificar pelo maior número de índices possível? Então, a partir do momento que eu tenho estatura, idade, peso, eu consigo classificar estatura por idade, IMC por idade, peso por estatura, né? Quanto maior o número de índices que você classifica, melhor fica a avaliação. Porque, às vezes, a estatura por idade, ela ainda está normal, né? Ela está lá próxima ao percentil 50. Porém, o peso para a idade está já abaixo. Isso significa o quê? Que essa criança ou esse adolescente, ele está já num processo, de desnutrição, onde o peso dele já foi afetado, mas a estatura ainda não. Então, se a gente não tomar nenhuma medida de intervenção, né, se nenhuma intervenção for feita, provavelmente a estatura vai ser afetada num período mais próximo, né? Então, geralmente, o peso ele é afetado primeiro que a estatura. E aí, por isso que não é interessante a gente utilizar apenas um índice para fazer essa avaliação. Tudo bem? Então, encontrei o percentil que aquele meu adolescente tá, aí eu consigo classificar, né? Então, por exemplo, estatura para a idade, lá o exemplo que eu dei, o indivíduo estava abaixo de 3, certo? Ó, então, ele tá aqui, ó, menor que percentil 3. Então, ele tá com baixa estatura para a idade. O outro, a gente avaliou o IMC por idade, ele estava entre o percentil 15 e o percentil 50. Na verdade, ele estava quase no limite, né, do percentil 50. Então, aqui, ó, ele está acima ou igual a 15, menor ou igual a 85. Então, ele está com eutrofia. Então, por exemplo, o peso dele, né, o IMC dele para a idade, a massa corporal dele para a idade está adequada. Porém, o outro exemplo que eu usei, ele está com baixa estatura para a idade, certo? Foram exemplos diferentes, mas é por isso que é importante a gente avaliar tanto o IMC por idade quanto a estatura por idade para esse nosso adolescente, ok? Então, acho que deve ter ficado claro agora como é que a gente encontra o valor de percentil. Então, sempre utilizando aquela linha vertical do lado direito do gráfico, sendo a linha vertical do lado esquerdo o valor de IMC ou o valor de idade, e a linha de baixo, que é a linha horizontal, é sempre a linha da idade da criança ou do adolescente. Aqui a gente tem uma tabela de Friedman, de 1999, onde a gente pode classificar a circunferência de cintura, tanto de crianças quanto de adolescentes. Tá? Então, essa classificação ela vai de 5 a 17 anos. A gente tem aqui uma divisão de sexo e raça, tá? Então, a gente tem meninos brancos, meninas brancas, meninos negros e meninas negras, e o percentil, tá? Lembrando, gente, que
percentil 50 é considerado a faixa de normalidade, tá? Percentil 90 já seria uma classificação de excesso, né, ou de aumento da circunferência de cintura, o que pode estar associado a um maior risco de desenvolvimento de doenças metabólicas, tá? Associadas ao acúmulo da gordura na região abdominal. Então, aqui localizei a idade da criança, verifico se é menino ou menina, qual a raça, e vou encontrar, então, um ponto que eu localizei lá na medida da circunferência abdominal e vou classificar essa criança segundo o percentil de circunferência de cintura, de acordo com esse autor, Friedman. Uma outra forma da gente avaliar também o estado nutricional dos adolescentes é através da circunferência de braço. A circunferência de braço, ela pode ser utilizada de uma maneira complementar, né? Então, não deve ser utilizada de maneira isolada, a não ser que a gente tenha, por exemplo, um caso onde a criança, ela é acamada ou ela está em alguma situação onde ela não possa ser pesada. Então, a gente pode utilizar a circunferência de braço para avaliar aí essa criança, né? Então, é um instrumento de triagem e de diagnóstico nutricional quando não é possível se pesar o paciente. Como vantagem, ela tem, né? É uma medida fácil, simples, rápida, aceita, de baixo custo e que é amplamente aplicada na população. A desvantagem é que a gente não consegue avaliar, né, o indivíduo, o adolescente, ou seja, o adulto, de maneira mais global, né? A gente está avaliando apenas um segmento desse indivíduo, então isso seria o fator limitante. Aqui a gente tem os valores de percentil para circunferência de braço, tá? Então essa tabelinha aqui, ela é de Frisancho, 1990. Então, ó, tem dados tanto para crianças bem pequenas, ó, a partir de 1 ano até 24,9 anos, dividido, então, entre sexo masculino e feminino. Lembrando, de novo, né, que o percentil 50, ele é o considerado mais adequado, né? Então, quem está abaixo de percentil 50 ou acima do percentil 95, está fora do que a gente considera adequado, tá? Além disso, a gente pode utilizar também um outro método, que é a circunferência muscular do braço, que ela é calculada a partir da circunferência de braço, descontando a quantidade de tecido adiposo, que vai ser aferida a partir da dobra cutânea do tríceps. Então, a circunferência muscular de braço, ela é um bom indicador de reserva de tecido muscular. Não corrige aí a porção óssea, mas a gente já considera a exclusão do tecido adiposo, então a gente consegue estimar de maneira um pouco mais fidedigna que a circunferência de braço, a massa magra, né? Apresenta as mesmas vantagens e desvantagens da circunferência de braço no quesito de limitar a avaliação do indivíduo a partir de um único segmento corporal, tá? Então, lembrando aqui, ó, que os valores menores que percentil 5 para a circunferência muscular de braço está associado a desnutrição, e valores acima de 95, ao contrário do que a gente vê na circunferência de braço, não indica excesso de gordura, porque aqui a circunferência de braço, ela está descontando já a gordura subcutânea. Então, o indivíduo que está acima de percentil 95 para a circunferência muscular de braço, significa então que ele teria um tecido muscular aí muito bem desenvolvido, tá? Então, aqui, ó, a gente tem os valores de percentil para essa circunferência muscular de braço, também abrangendo de crianças, né, e adolescentes até adultos. Então, a tabela de Frisancho vai de 1 a 24,9 anos, e da mesma maneira a gente tem a segmentação para sexo masculino e feminino, percentil 5, percentil 50, percentil 95. Então, aqui, 50 seriam os indivíduos que estão dentro da normalidade, abaixo de 5, indicativo de risco de desnutrição, e acima de 95, a gente não pode falar que é excesso de gordura,
né? Porque aqui a gente já descontou o valor de gordura medido através da dobra cutânea do tríceps. Então, aqui seria um indivíduo que tem uma massa muscular bastante desenvolvida nessa região do braço. A dobra cutânea do tríceps, então, ela vai ser utilizada tanto para o cálculo da circunferência muscular, né, do braço, para a gente descontar o tecido subcutâneo aí de gordura, como também utilizada de maneira isolada para avaliar o depósito de gordura, como também associada à dobra cutânea subescapular para a gente medir o percentual de gordura desses adolescentes. Então, só lembrando, a dobra cutânea do tríceps, ela é avaliada no ponto médio entre o acrômio e o olecrano. Então, o primeiro passo é encontrar esse ponto anatômico, né? Esse ponto ele deve ser medido aqui. E aí, depois a gente faz a marcação da onde vai ser realizado o pinçamento da dobra, ok? Lembrando que as dobras elas precisam ser aferidas 3 vezes para a obtenção da média, e aí com o valor da média a gente vai fazer tanto a classificação isolada quanto a soma junto com outras dobras para encontrar o percentual de gordura corporal. Então, aqui são os valores de percentil, caso a gente queira utilizar a dobra cutânea tricipital isolada. Essa tabela é do NCHS e vai de 1 a 19 anos, também separado por sexo e o fracionamento aqui dos percentis. Então, a gente tem percentil 5, 15, 50, 85 e 95. Lembrando mais uma vez que o percentil 50 é o que representa um valor mais adequado, tá? Para esse parâmetro. Com relação à dobra cutânea subescapular, então, só relembrando, ela é aferida 2 centímetros abaixo, tá? Da escápula, né? Na posição oblíqua ao eixo longitudinal. Lá na dobra cutânea do tríceps, ela é aferida na posição vertical, junto ao eixo longitudinal. Aqui, da mesma maneira, a gente primeiro precisa encontrar o ponto anatômico para depois fazer o pinçamento e a leitura da dobra. E, da mesma maneira, realizar 3 leituras consecutivas para a obtenção da média. Se a gente for utilizar a dobra cutânea subescapular isoladamente, a gente também vai utilizar uma outra tabela do NCHS, que abrange crianças e adolescentes aí de 1 a 19 anos, separados da mesma maneira, né, por sexo e por 5 faixas de percentil. Percentil 5, 15, 50, 85 e 95. Quando a gente pretende avaliar o percentual de gordura de crianças e adolescentes, a gente pode utilizar a soma, então, dessas 2 dobras, tá? E aí a gente tem 2 maneiras aí básicas de fazer este cálculo. Então, somando essas 2 dobras, se o valor deu menor ou igual a 35 milímetros, a gente vai utilizar essas equações. Essas equações, elas vão ser divididas por sexo e raça. Quando a gente fala do sexo masculino, elas vão ser divididas em raça branca e raça negra. E dentro de cada uma das raças, a gente ainda tem que considerar o estágio puberal, tá? Nós vamos falar disso um pouquinho mais para frente aqui da apresentação. Então, pré-púberes tem uma equação, púberes e pós-púberes tem outra equação. Lembrando que DCT é o valor da dobra cutânea do tríceps e DCSE, dobra cutânea subescapular. Então, se a somatória das dobras deu menor ou igual a 35 milímetros, eu vou encontrar qual equação atende aí o indivíduo que eu estou avaliando, né? Se é do sexo feminino, do sexo masculino. Se for do sexo masculino, eu preciso determinar a raça e o estágio puberal. Se for do sexo feminino, a gente tem uma única equação para aplicar aqueles valores, tá?
Agora, se a somatória das dobras dá mais que 35 milímetros, a gente só tem duas opções, né? Uma equação para o sexo masculino, uma equação para o sexo feminino, independente da raça e independente do estágio puberal. Com relação ao estágio puberal, os pré-púberes são os indivíduos que estão nos estágios 1 e 2 da classificação de Turner, púberes, os indivíduos do estágio 3 de Turner, e pós-púbere, indivíduos no estágio 4 e 5. Tá? E essas equações, elas são de Slaughter, 1988. Então, quando a gente faz a soma dessas dobras, a gente vai calcular, então, vai classificar esse percentual de gordura a partir desta tabela de percentil para soma de dobra cutânea tricipital e subescapular, de acordo com Frisancho, que estabelece, então, valores de percentil 5, 15, 50, 85 e 95 para indivíduos de 1 a 17 anos, de acordo com o sexo. E aí, após a gente fazer essa classificação, né? Então, eu vim aqui, verifiquei em que momento o meu adolescente está, ou em que percentil ele está, eu consigo classificar ele depois aqui, né? Então, percentil abaixo de 5 é um indicativo de déficit de gordura. Percentil entre 5 e 15, risco de déficit de gordura. Percentil entre 15 e 85 é considerado adequado. E percentil acima de 85 já é um indicativo de excesso de gordura corporal, ok? Quando a gente está avaliando o percentual de gordura como um todo, né? Então, aqui a gente está falando das dobras utilizadas de maneira individual, de maneira isolada, e aqui a gente está falando dos valores de gordura corporal encontrados a partir daquelas equações que eu mostrei para vocês, tá? Então, para meninos, menos que 5% da gordura corporal é considerado muito baixo. De 5 a 10% de gordura corporal é considerado baixo, 11 a 20% ótimo, 21 a 25% moderadamente alto, 26 a 31%, e acima de 31% de gordura corporal para crianças e adolescentes é considerado muito alto, quando se trata de meninos. Vocês vão ver que desde crianças, adolescentes e adultos, as mulheres elas sempre vão apresentar mais gordura corporal, isso em decorrência de fatores hormonais que preparam a mulher, né, todos os meses para a gestação. Então, para suprir as necessidades desse futuro bebê, é normal que as mulheres possuam uma quantidade de gordura corporal maior quando comparado aos homens, né? E essa gordura corporal maior, ela já é observada desde da idade mais precoce, desde as crianças, passando pelas adolescentes e mais acentuado ainda em mulheres na idade adulta. Então, os valores de referência para as meninas, abaixo de 12% é considerado muito baixo. A gente pode já ter, inclusive, alterações do ciclo menstrual, tá? Em valores abaixo de 12%. 12 a 15% é considerado baixo, 16 a 25% considerado alto, ótimo, desculpa. Moderadamente alto, de 26 a 30%, de 31 a 36% é considerado alto, e muito alto quando os valores ultrapassam 36% de gordura corporal, ok? Com relação aos estágios de maturação sexual, como eu estava falando lá, então, púberes, pré-púberes, púberes e pós-púberes, essa é a classificação de maturação sexual de Turner. A gente tem classificações para meninos e meninas, né? Então, essa classificação com relação aos meninos, ela está associada basicamente ao aumento do escroto e do pênis, e também a presença ou ausência de pelos pubianos. Então, a gente tem
tanto o aumento, né, dos testículos quanto do saco escrotal, acompanhado do desenvolvimento dos pelos pubianos. Então, essa maturação sexual nos meninos é avaliada desta maneira. E nas meninas, o que é observado é, basicamente, o desenvolvimento dos pelos pubianos e o desenvolvimento das mamas. E aí, de acordo com esse grau de desenvolvimento e de surgimento dos pelos, a gente pode classificar esses adolescentes em pré-púberes, púberes e pós-púberes, ok? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês por hoje. Vamos finalizar aqui. E obrigada, pessoal.